assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o poder, a honra, a glória, para todo sempre. Amém. Soberano, aquele que é e tem e ministra com todo o poder. O Deus perfeito, governante e criador de tudo. Nosso Mestre, Cordeiro Santo de Israel, Alfa e Ômega, Jesus Cristo fiel. Companheiro intercessor, amigo que nos convence, nos afasta do mal e nos permite prostrar diante do teu altar para declarar que o Senhor é tudo, que nós não temos prazer em outro ou em qualquer lugar que não seja em ti, por ti, para ti, no local onde o Senhor queira habitar. E que seja principalmente em nossos corações, forjando, transformando e convertendo a todos nós. Nós te engrandecemos, Paizinho. Nós te glorificamos. Nós te buscamos porque sem o Senhor o fôlego de vida não existe. Sem a sua misericórdia, as batidas do coração não ecoam dentro de nós. Sem a tua graça, sem o teu poder, sem o teu perdão, nós não recomeçamos todos os dias. Sem o teu Espírito Santo que nos capacita, que nos enche, que nos envolve, nós nos perdemos diante de nós mesmos. Seja glorificado, Pai. Nos permita te entregar tudo que há em nós. Nos permita encerrar essa campanha em favor das missões, intercedendo por todos os missionários e, sobretudo, compreendendo o propósito de levantar pessoas para batizar, para discipular e ministrar. Invade, Senhor, o nosso ser, transforma-nos para o teu louvor, nos purifica, Senhor, e nos faça viver em função daquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos de Ti, nós confiamos no Senhor, nós te entregamos o nosso ser, o nosso arrependimento, porque sabemos que nós não somos dignos de tanto amor, Pai. Nós não merecemos tantas e tantas vezes que o Senhor nos coloca de pé, todos os livramentos, o alimento, o ter o que vestir, a cama onde dormir, vivermos em família, em amor, em respeito, em comunhão. Isso é maravilhoso, Pai. Nós te louvamos e falamos com o coração, porque é isso que o teu Espírito Santo nos convence a fazer. Porque nós temos a certeza que tudo de maravilhoso vem de Ti, tudo de
humilde e perfeito contempla, Senhor, a tua glória. Nós somos teus filhos e nós precisamos do Senhor. Por favor, Senhor, não retire de nós a tua presença. Pai, nos permita viver na transformação, onde que não exista mais nada de nós em nós mesmos, mas somente o teu Espírito Santo, a tua unção, o teu poder, o teu manifestar, nos convertendo e nos moldando e nos transformando, Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor Jesus, por ser o nosso sustento e socorro bem presente na hora da angústia. Obrigado, Senhor, por tamanho amor e por tua palavra nos alimentar e nos fortalecer. Obrigado, Senhor, por nós entendermos o que é viver a renúncia do Evangelho, o que é negar a nós mesmos e virmos após o Senhor, após assumirmos a nossa cruz. Nós clamamos, continue conosco. Não retire de nós o teu Espírito, não retire de nós a tua graça, por favor, Senhor Jesus. Sobretudo, nos ensina a te honrar, te obedecer e ser fiel a ti, como o Senhor é, a sua igreja, a tua palavra. Nós te adoramos, Paizinho. Nós temos sede de ti. Nós te entregamos tudo em teu altar. E nós clamamos, nos dê mais uma chance, para mais uma vez, em mais um culto, não como um processo de uma estrutura religiosa, mas realmente, como a tua palavra diz, que nós nos tornemos nessa noite adoradores que te adorem, em espírito e em verdade. Pai, muda o nosso pensar e o nosso agir. Muda, Senhor, a atmosfera deste lugar. Lava com teu sangue carmesim e venha nos purificar, Senhor. Tu és tudo para nós. Tu és aquilo que nós precisamos. Tu és quem nós buscamos. Somente em ti temos força, renovo. Só o Senhor é capaz de nos colocar de pé e nos desviar de todas as paixões, vícios e propostas desse tempo. Nos ensina, Senhor, a agir em santidade, a sermos santos como o Senhor é santo. Muda o nosso olhar, muda o nosso ouvir, Senhor. Trabalhe em nosso interior, em nossos corações. E ministra o teu Espírito Santo sobre a tua igreja. Pai, converte mais almas pelo poder do teu Espírito. Que nós estejamos preparados para sermos instrumentos de discipular. Instrumentos, Senhor Jesus, de te servir. Querido Deus, por favor, meu Pai, não deixe que nada seja mais relevante e digno de maior atenção e dedicação do que o teu reino. E seja em trabalho, seja em festa, ou em clamor, em quebrantamento, em luto, que nós glorifiquemos o teu santo nome. Que nós entreguemos tudo em tua presença, porque nós confiamos em ti, nós dependemos de ti para tudo. Por isso nós te entregamos a vida da bispa em tuas mãos, a tua saúde, o teu chamado. Te entregamos os pastores dessa casa, minha esposa, minha vida. Seja conosco, Senhor, cuida, Senhor, do nosso compreender o que o Senhor tem a fazer. Nos dê sensibilidade do teu Espírito, Senhor, que nós caminhemos contigo. Tu és a nossa certeza e salvação. Tu és o nosso ânimo e só em ti encontramos perdão. Seja com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, Pai. Seja com os homens,
com as mulheres deste lugar, e não só daqueles que já estão aqui, como aqueles que estão a caminho, mas também que esta oração seja em favor desta vizinhança, meu Pai. De cada casa possa ser envolvida, possa ser, Senhor, alvo do Teu amor, do Teu atrair, para que nós possamos ter a alegria de contemplar o céu sendo povoado. Nós cremos na eternidade sem sofrimento, sem morte, sem dor. Nós cremos na eternidade que nos transformará, nos dará um novo corpo, novas vestes, um corpo glorificado, e vivermos em comunhão contigo, Senhor. Oh, amado de nossa alma, seja, Senhor Jesus, com toda esta cidade, com todos os estados dessa nação, seja, Senhor, com os governantes de toda a esfera, seja de subprefeituras, prefeituras, governos de estados de nossa nação. Pai, cuida, Senhor, daqueles que o Senhor alçou em autoridade, que todos possam viver segundo os Teus preceitos, segundo a Tua vontade. O Senhor é tudo em nós. O Senhor é o Santo de Israel, quem nós confiamos a nossa história, quem nós entregamos a nossa oração. Que o Senhor abençoe o Teu povo, e que o Senhor nos dê a medida certa, o tempero, o sabor, o perfume, a atitude, o semblante, o olhar, o falar e o agir que te honre, que te exalte, que te glorifique. Nós te entregamos essa noite e clamamos pelas nações, onde há pessoas sendo mortas por conta da sua fé, de criança, mulheres, homens, mulheres, sejam idosos ou não. Que o Senhor venha com livramento, com proteção, e que aqueles que hoje agridem possam ser transformados, assim como foi Paulo, que passem a ser de perseguidores a evangelizadores. É o que nós pedimos, é pelo qual nós clamamos e te entregamos este culto mais uma vez. É por isso que eu oro, confio e profetizo no nome de Jesus. No nome de Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu creio em Jesus. Tu és santo, tu és majestoso. Tu és santo, Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio, Deus, em Ti, nós te louvamos, nós te exaltamos, glorificamos o Teu santo nome, porque Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Toma esta noite diante de Ti, Jesus, trabalhando no Teu reino, Jesus, tudo é para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Eu creio, Jesus, eu creio em Ti, nós confiamos em Ti, Pai. Tu és o guarda de Israel, Pai. Tu és um Deus que fala, Jesus. Tu és um Deus que nos orienta, Jesus. Eu creio em Ti, Jesus. Eu confio em Teus presentes, Jesus. Tu és poderoso, Senhor. Aleluia. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Os irmãos que puderem, coloquem sobre os pés. Nós estamos apresentando mais um dia. Término de campanha. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado mais uma noite. Que sobre todas as coisas nós possamos entregar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Teu Santo Filho Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia na Tua presença, na Tua casa. Obrigada por mais um dia que o Senhor é conosco, Pai. Toma, Deus querido, Deus amado, essas portas por Tuas mãos. Toma, Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, esse grupo de louvor em Tuas mãos.
Que o nosso louvor e que a nossa adoração possa chegar com um cheiro suave às suas narinas. Repreende, Deus querido, Deus amado, todo o mal, Senhor. Toma a minha vida, a vida da cooperadora Luiz, a vida do cooperador Luiz, a vida da Rafaela, a vida do pastor Wellington. Pai de conta, Deus querido, Deus amado, a vida do cooperador Diego e Kaique. Pai, que sobre todas as coisas o seu nome seja exaltado e glorificado. Receba a nossa adoração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Som. Ei. Um pouquinho mais, por favor. Glória a Ei, Deus. som. Obrigado. Aleluia. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Verdade de Deus. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Glória a Deus. E onde
que tudo isso vai passar. E as palmas são para o Senhor. Ter a certeza que o Senhor trabalha em favor daqueles que te esperam, Senhor. É maravilhoso poder ter a certeza que aquilo que meu olho não enxerga, aquilo que os meus ouvidos não ouvem, ou que ainda não desceu ao meu coração e dos meus amigos, é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E quando cessa a nossa compreensão, a força dos nossos braços, é quando o Senhor começa a agir. E nós te louvamos por isso. Eu creio em Ti, Jesus. Aleluia. Santo, santo é o Teu nome. A resposta é que eu vivo de milagres. Essa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai
estarmos, Deus querido, Deus amado, aonde o Senhor está, a navegarmos verdadeiramente no oceano do Teu Espírito, Deus. No nome de Jesus, nos leva ao lugar da adoração, nos leva ao lugar onde o Senhor está, meu Deus. No nome de Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei, navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei, navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei
E as palmas são para o Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Peço perdão pela voz, que hoje a voz, tá meio fraca, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas Aleluia. a vontade da carne está na cama, em nome de Jesus, porque quando a gente está gripado é isso que a carne quer. Eu não poderia ficar em casa no último dia de campanha. Glória a Deus. Porque eu creio, Jesus. Tem uma coisa que eu aprendi na palavra do Senhor, é que nós devemos iniciar e terminar uma campanha com o Senhor, né? Verdade, Jesus. O resto é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos ajuda. Então, nós precisamos estar aqui para adorar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu creio, Jesus. A igreja se coloca de pé, nós vamos orar. Aleluia. Obrigada a Deus. Peço perdão já, porque algumas vezes eu vou parar, para tossir, mas o nome do Senhor vai ser glorificado neste lugar, porque é para honra e glória dele, irmãos. Nada aqui foi feito para o homem, tudo aqui foi feito aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Então eu creio no trabalhar dele, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, iniciamos, meu Pai, mais uma oração na tua presença, apresentando este culto. Que o Senhor opere, trabalhe, realize a tua vontade, o teu querer. Porque aqui tudo é para ti, para a tua glória, para teu louvor, para a tua exaltação. Que o teu nome seja glorificado e exaltado, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Então nós chegamos no 7º dia. Eu falei para a bispa que essa campanha passou muito rápido, Eu não sei se as outras a gente fazia um pouquinho mais de 7 dias, mas eu senti muito mais rápido do que as outras. E eu acredito que o Senhor nos ensinou muito durante as palavras. O Senhor nos orientou muito sobre o que é missão. O Senhor fez nosso coração, pelo menos comigo foi assim, eu creio que os irmãos também possam ter recebido dessa parte, fez o meu coração se voltar para orar e interceder por aqueles que estão lá do outro lado do mundo, pregando o Evangelho, passando por dificuldades, passando por problemas, às vezes até fome, Sequestro, morte, são muitos. Hoje a gente já tem acesso à internet e muitas coisas na internet a gente tem visto por esses últimos dias. Então eu creio que não foi à toa. Então, mesmo essa campanha terminando hoje, não cesse de orar pelos missionários. Não pare de orar pelos missionários. Eles são carentes de oração, carentes da providência de Deus. E nós precisamos orar como igreja. Amém? A palavra lá em Mateus 28. Glória a Deus. Aleluia. 28:19, amém? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém, igreja, pode se assentar? Então, como eu estava falando, nós temos aprendido muito sobre o ide, sobre a missão, sobre o que é ser igreja. E nós, como igreja, irmãos, não podemos nos calar. Não podemos nos calar por onde nós passarmos. Não espere o Senhor criar uma oportunidade. Peça que o Senhor crie essa oportunidade. Que você fale. Que seja pequenininha a brecha ali, fale. Nem que seja um Jesus te ama, Deus te abençoe. Vai com Deus. Para que as pessoas possam sentir na tua vida Deus. O que é servir ao Senhor. Nós precisamos ser a luz desse mundo, o sal dessa terra por onde nós passarmos. Que as pessoas, ao conversar conosco, sinta a diferença de quem serve e quem não serve. E isso é muito difícil, porque nós somos humanos, somos falhos, somos pecadores. Mas a palavra do Senhor fala que todos os dias nós temos que buscar ser igual a Cristo.
Então nós precisamos ser a diferença nesse mundo. Se nós somos igual àquele que xinga, aquele que briga, aquele que arruma confusão com todo mundo, não tem diferença. Não tem diferença. As pessoas vão olhar e vão falar assim, essa pessoa não serve ao Senhor, porque não é assim que eu vejo uma pessoa que realmente serve ao Senhor. Então vamos pedir sabedoria, discernimento. A gente sabe que o inimigo é sujo, mas muitas das vezes nós damos mais vazão à nossa carne do que ao inimigo. Então que nós viemos vigiar, porque muitas vezes a nossa carne é mais perigosa do que o inimigo que está lançando a seta. Verdade, Deus. Então, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor falará muito mais aqui esta noite, que vocês possam receber tudo que vem do trono do Senhor, porque é para a glória e honra dele. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, entregamos as oportunidades desta noite em Tuas mãos, que o Teu nome seja glorificado e exaltado, porque esse é o propósito, Pai. Sem esse propósito, não tem o porquê nós estarmos aqui. Pai, o Teu Espírito Santo tem liberdade para agir, trabalha, opera e realiza a Tua boa obra em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém? A bispa está com a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Todos estão felizes, tiveram um dia tranquilo? Amém. Então é bênção. Eu também. Eu só não tive alta do pé hoje porque o Adriano falou, não, vamos deixar para dar alta na outra semana. Mas graças a Deus eu já estou 100% e eu tenho uma bênção para contar, porque Jesus é perfeito, Ele é maravilhoso. A minha família é muito grande, mas muito, com força. E tinha uma prima minha que eu não havia... Olha, eu acho que quando eu fui lá, o Herdo tinha uns 3 para 4 anos. Vai tempo, hein? Ele era pequeno. E depois cada um foi para o seu lado, né? E a gente se separa. E na perda do meu cunhado, essa minha prima teve lá. Né? Porque quando tem enterro assim, as coisas, você vê até o papagaio do vizinho. E aí ela foi, né? E nós ficamos muito felizes, a Célia. Nós ficamos muito felizes em rever. E eu era muito grudada com elas, que é a Célia e a Maria. E minha mãe era a madrinha da Célia. Então a gente ia muito visitar lá. Aí conversa bem, conversa vai, tá. Aí consegui o contato da Célia. Eu até pedi oração no grupo da família ontem para a filha dela, que é a Beatriz Cavalcante, e a cunhada que está com câncer de mama. E aí tá. Nós começamos a conversar. Amados, tem 2 meses que ela se batizou. E é uma família que é um improvável servir a Deus. E ela falou, eu já ri tanto de você, mulher. Quando eu vi as pessoas falando que você era crente, eu falava, Fátima, crente. E eu ria. E hoje eu me batizei, estou firme. Meu filho foi primeiro, meu filho está numa bênção. Aí eu falei para ela, e a Maria? Aí ela falou o nome do lugar, eu esqueci. A Maria está morando no interior de São Paulo. Aí tá, nós conversando. E eu e a Maria eram grude. Meu Deus. Toda vez que eu ia para lá com a minha mãe, em Jabaquara, eu tinha que dormir com ela. E ela falou, nossa, eu não acredito que eu te achei. Eu te procurei no Face, não sei o que. Eu falei, filho, Face estragado, não fala estragado. Ninguém vai me achar. Aí ela falou, mas eu te achei. E agora eu não vou te perder mais. Aí eu falei, mas mulher, a tua irmã que é caçula se converteu. O teu sobrinho, quantos filhos você tem? Aí ela falou, 4. Eu falei, passou de mim. Passei de você. Você não tem só um? Eu falei, não, filho, eu tenho 3. Comecei a contar. Falei, tenho 5 netos, tenho uma neta de 25, tenho um neto de 16 e 20. Eu fui contando. Ela falou, Jesus! Ela falou, eu tenho 5 netos, só que eu já tenho 60 e pouco, né? Eu falei, mas eu comecei cedo. E tá. E eu só sei que eu convidei elas para o congresso e me ajude a orar, porque quando Deus tem promessa na parentela, Ele faz. Então essa é a bênção que eu tenho para contar. E ela disse para mim que o Benício tem muita vontade de me conhecer,
porque já ouvia falar de mim, que eu evangelizava, que eu tinha uma igreja, e eu creio que o Senhor vai fazer um mover aí, nós vamos se unir para adorar o Senhor, em nome de Jesus. Quem pode pegar as harpas aqui, que eu vou entregar para o propósito, em nome de Jesus, como eu consegui. Por favor, Érica, pega meu óculos na minha bolsa. E eu creio assim, eu fiquei muito feliz. Eu falei, Jesus, tu és lindo. Eu creio, Jesus. Glória a Deus, Aleluia. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que alegra, Deus, ao teu
Em nome de Jesus, porque eu creio nos mistérios do Senhor. Eu creio no poder dele, porque ele é poderoso, ele é grande. Glória a Deus. Ele é fiel, em nome de Jesus. Santo, santo é o teu nome. Aleluias. Mãos abençoadas, casa protegida e bens multiplicados. Mãos abençoadas, casa protegida e bens multiplicados. Mãos abençoadas, casa protegida e bens multiplicados. E eu agradeço a minha vida. Glória a Deus. Deus, Vou convidar a irmã Solange, ela vai estar louvando, aleluia. está encerrando seu propósito hoje de louvor. Para a gente tirar a dúvida, ofertas e volta para a casa do Senhor. Eu creio em nome de Jesus, o Senhor Aleluia. é aquele que vai Eu abençoar, creio, Jesus. aquele que fez esse voto de todo o coração. Eu Vocês creio. terão a resposta de Deus, porque Deus é bom, irmãos, em nome de Jesus. Eu creio. Amém? Deus. Levanta aí seu envelopinho, vamos orar. Eu creio, Deus. Em nome de Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio, Deus, mistérios, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, em nome de Eu Jesus. creio, Mais Deus. uma vez em oração, agora apresentamos os nossos votos, os nossos propósitos diante de Ti, oferta, dízimos, Pai, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor é Deus de resposta, eu creio que o Senhor é Deus de providência. Eu não sei o que seus filhos colocaram como propósito, como voto, qual foi o propósito deles, Pai, mas eu sei que o Senhor é um Deus que responde. O Senhor é Deus que abre portas, o Senhor é Deus que cura, que liberta. E nós cremos em nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra, que nós contaremos os nossos testemunhos, porque é para a Tua glória e para Teu louvor, em nome de Jesus. Amém? Eu creio, Deus. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Glória a Senhor. Deus. Amém. Irmãos, me ajudem, tá? Que hoje eu fui. Santo, santo é o teu nome, Foi Jesus. Jesus. Olha a tua filha com teu sangue. Aleluia. Recebe, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Filho. Nós te amamos, Deus. Glória a Aleluia, Deus, Jesus. aleluia. Santo, Aleluia. santo é o teu nome, Jesus. É o poder do teu nome, Jesus. Creio, Jesus. Creio, Deus. Faz de mim um vaso novo, pedindo teu socorro. Eu creio. Eis-me aqui, toca-me, reforma-me. Eu creio, Jesus. Da tua vontade sempre prevaleça, que eu nunca esqueça do que fez na cruz, que eu diminua e o Senhor cresça. Toda a glória é tua, meu Jesus. Como Pedro, faz de mim um pescador de almas. Toque em minha vida, me transforma, me restaura, como Pedro, me faz andar sobre
Glória a Deus, eu creio em nome de Jesus. Nós sejamos hoje como Pedro, pescadores de alma no reino do Senhor. Amém? Nós vamos para a oração agora. Operadores. Aleluia. Eu creio, Deus. Tu és perfeito, Jesus. E nós te amamos. Vamos orar. Ah, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós somos condicionados ao longo do tempo a nos tornarmos pessoas egoístas, vaidosas, que só olham para suas vontades, para o seu próprio umbigo, e deixe de entender que o agora é tão passageiro. Pai, nós cremos que existirá um lugar que o Senhor nos convida a viver, onde o sofrimento não terá mais espaço, onde a sua glória iluminará todo o ambiente, em que nós poderemos nos sentar no banquete celeste e declarar a grandeza do Senhor junto com os anjos, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas, Pai, nós vivemos este tempo, nesta vida, nesta geração, nesta terra, e nós precisamos, Pai, de homens e mulheres que se proponham a ser transformados por Ti, para não viverem segundo os seus próprios sonhos apenas, não segundo as suas paixões e seus vícios e suas causas rasas, Pai. Pai, por isso nós pedimos, nos faz servos missionários, e aqueles que já estão nesse momento se entregando, venha com livramento, com força e com graça, Pai, permitindo que o propósito da Tua obra se conclua, Senhor, se concretize, meu Pai. Pai, vai de encontro àquelas nações em que mulheres e crianças, homens
são perseguidos simplesmente por te servirem, por falarem abertamente quem tu és, são enterradas vivas, são espancadas, são retiradas do seu lar, Pai. Nós pedimos para que o Senhor vá de encontro à Ásia, à África, à Europa, nos mais longínquos lugares, Senhor, mais inóspita, Senhor, aldeia, que o Senhor possa nos levantar e enviar vidas para que declarem a beleza do Senhor. Tu és maravilhoso. Nós pedimos, Senhor, rompa com os grilhões, com as correntes do mal, Senhor Jesus. Fortalece a tua igreja, Pai, e venha, Senhor nosso Deus, nos permitir viver essa grande transformação onde o Senhor se manifesta em nós, para que nós de fato sejamos corpo do Senhor e que haja muitas vidas que se encontrem contigo, que creiam que chegará o tempo das novas vestes, do novo nome, da coroa da vida, em que o céu descerá sobre nós e nós seremos elevados para Nova Jerusalém, Senhor. Pai, vai de encontro, Senhor. Manda recursos, nos levanta como um povo que vence em glória para honrar o teu santo nome. Nós precisamos de ti. Nós glorificamos o teu santo louvor, Senhor, porque nós queremos entoar canções para engrandecê-lo, e nós sabemos que onde dois ou mais se reúnem em teu nome, e aquilo que nós ligarmos na terra, o Senhor e o teu reino celestial ligará na eternidade. Por isso nós pedimos, vai ao encontro das nações que sofrem, vai de encontro àqueles que estão presos à idolatria, a uma vida vazia, a uma vida morna, Senhor. Venha ministrando o teu poder e o teu Espírito Santo. Vem enchendo a tua igreja de coragem, de autoridade. Nos dê ferramentas e unção para que muitos sejam alcançados e transformados. Que crianças sejam livres de ideologias, de propostas malignas, que adolescentes e jovens entendam o propósito do para sempre e não do agora, que as famílias sejam ambientes de paz, de amor, de diálogo, Senhor. Pai, que as famílias sejam de fato a primeira igreja, o corpo do Senhor. Nós cremos em Ti e nós confiamos, Senhor, no Teu amor, na Tua presença, no Teu Espírito. Nós precisamos de Ti. Nós pedimos, Pai, seja tudo em nós e nos transforma. Seja tudo em nós, Senhor, e sobretudo nos envia em oração, como mantenedores e também como ceifeiros ao campo, Senhor, porque muita grandiosa é a obra, mas poucos os trabalhadores. Nos envie, nos capacite, nos dê estrutura para sermos um povo que te bendiz, que te louva e que te serve. É debaixo desta certeza que nós declaramos que as vidas serão alcançadas, que maior ainda será o rebanho que voltará para ti, que muitos irão se propor a te entregar a sua vida para te servir. Rompe em fé, Senhor, a tua igreja, que nós sejamos um povo de fidelidade e de dedicação, para que nós possamos caminhar contigo e glorificar o teu santo nome. É por isso que nós oramos, confiamos e profetizamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Glória a Deus. Aleluia! Nós vamos para a hora da palavra. Em nome de Jesus. Quero convidar o cooperador Vitor para estar orando pela vida do pastor Wellington, em nome de Jesus. Todos em pé, por favor, as mãos viradas aqui para o altar, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, usa aqui hoje, Pai, usa aqui o nosso pastor para trazer uma palavra de acalanto, Pai.
Usa aqui nosso pastor para trazer uma palavra de ensinamento, Pai. Usa o nosso pastor aqui, Pai, com uma palavra de autoridade vinda do céu, Senhor. Coloque brasas vivas sobre os seus lábios, Senhor. Usa o nosso irmão aqui hoje para nos dizer, para nos mostrar e para nos ensinar sobre a lição, sobre a palavra, sobre Ti, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Seja um pouquinho de volume, por favor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu cumprimento os meus irmãos e as minhas irmãs com a paz, o amor e a alegria de Cristo. Amém? Amém. Está todo mundo bem? Glória a Deus. Todo mundo aqui trabalhou hoje ou não? Amém. Irmãos, vocês creem que Deus se manifesta em nosso meio? Amém. Amém. Então, embora nós passamos esta campanha inteira meditando no tema, o Senhor me deu uma outra direção essa noite. Abra sua Bíblia no livro de Mateus também, mas no capítulo 6, versículo 13. Mateus, capítulo 6, versículo 13. Muito bom, obrigado. Agora está excelente. Mateus, capítulo 6, versículo 13. Mateus, capítulo 6, versículo 13. Glória a Deus. Dependendo da tradução que você tem em sua mão, pode ter pequenas alterações, mas o sentido da palavra é sempre o mesmo. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Obrigado, minha esposa. Eu e minha esposa vemos igualzinho, mas não foi de propósito, né, amor? Azulzinho assim. Mateus capítulo 6, versículo 13. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Se alguém não encontrou, diga, preciso ler mais a Bíblia. Todos encontraram. O texto diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, dependendo da tradução, do mal, outras do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Amém. Tome seu assento em nome de Jesus. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, Jesus. Tema da mensagem de hoje: as manifestações de Cristo em nós. Se você entendeu, repita. As manifestações de Cristo em nós. Fazer o tiro do bumbum para mim, Dieguinho? Eu creio. Eu creio, eu creio. Mais uma vez, por gentileza. As manifestações de Cristo em nós. Agora, pela fé, vou até liberar um som aqui na sua vida. Eu vou olhar para você, tá? No 3, você vai dizer para quem está perto, olhando lá na bolinha preta do olho da pessoa, você vai falar. No 3. 1, 2, 3. As manifestações de Cristo em nós. Eita glória. Passagem bíblica extremamente conhecida, que faz parte da oração que Jesus Cristo ensinou aos seus apóstolos quando lhe fora pedido para ensinar como orar. E talvez, porque nós estamos na 7ª semana deste propósito, é inevitável a gente perguntar: mas pastor, o que isso tem a ver com missões? Pastor, qual é a relação do tema em que o Senhor nos convida, né, a formar discípulos, a os batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em ensiná-los o que o Senhor nos deixou, com esta oração que nos convida a falar algo muito interessante: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados,
Talvez ao a gente ouvir, a gente ler esse texto, a gente associe a tentação a ciladas do mal que queira nos destruir, e talvez a gente projete que essas ciladas, essas propostas, essas tentações que a oração nos convida a pedir para que o Senhor não nos deixe cair. Engraçado que algumas traduções falam que não nos conduza para este lugar, para essa tentação. Seja algo que de fato apareça muito assustador, algo que nos coloque em risco, como um lobo que cerca os cordeiros, como realmente um ladrão que vem na noite para te roubar a paz, enfim. E de fato existe esse contexto. Mas o que ardia no meu coração enquanto eu orava e pedia para Deus me capacitar para esta palavra dessa noite, o Senhor me dava uma outra conotação. Porque, sem sombra de dúvidas, desde o Éden, o nosso inimigo ele atua naquilo que nós somos vulneráveis. Só que ele sempre lança como proposta, como tentação, algo interessante, algo que nos encanta os ouvidos. Nossa, peraí, você como Deus? Por que eu não posso comer essa fruta? Mas aonde o Espírito Santo de Deus me levou, refletindo, orando sobre tudo isso? Durante nossa vida, se eu fosse perguntar aqui, quem já sofreu muitas tentações? Só eu levantaria a mão? Só eu? Quem aqui sofreu muitas tentações? Quem sofreu muito recentemente muitas tentações? Desculpa aí, não foi mal. Desculpa. Vai trabalhar, Deus te abençoe no trabalho. Irmãos, é interessante que por muitos e muitos anos, aí eu trago um testemunho pessoal que serviu de base para esse processo de busca no Senhor. Como eu falei, que saudade de você. Pode te dar um abraço? Desculpa, só me interromper aqui. Deixa eu dar uma saudade de você. Bom te ver. Por muitos e muitos anos, o inimigo atuou na minha vida em áreas muito específicas, me trazendo propostas, me trazendo ciladas, me fazendo alimentar coisas que me afastavam de Deus. Só que eu vivi uma coisa nos últimos tempos que foi muito especial, irmãos. E olha onde que Deus me levou. Eu estava diante de um grande momento de tentação. E na hora que aquilo se materializou diante de mim, eu orei a Deus. Eu falei assim, Senhor, eu não quero ir aí. Eu não quero ir nessa direção. Me ajuda, porque eu por mim mesmo eu não consigo. Quebra isso, Senhor. Me faz me voltar para um outro lugar. Tira isso de mim. Irmãos, foi tão maravilhoso esse dia, porque naquele instante eu senti uma manifestação grandiosa de Cristo. De algo sendo muito assim, no seu interior sendo trabalhado, sabe? Sendo moído dentro de você, e você perceber que Deus estava te dando vitória sobre algo que você estava orando naquele momento. E aí o Senhor me fez lembrar dessa passagem, porque ela começa exatamente pedindo, não me deixa cair em tentação, não me deixe na direção errada, não me deixa entristecer o Senhor, faz com que o Espírito Santo me leve para outro lugar. E era essa a minha oração naquele momento. O Senhor me levou para esse texto. E o que isso tem a ver com missões? O ID só começa, o ID só é vivido, o ID só é praticado quando interiormente é o Senhor que se manifesta em nós.
quando naquilo que é mais difícil de ser vencido, de ser arrancado, de ser desconstruído nos nossos conflitos, nas nossas obscuridades, Deus consegue quebrar algo. Glória a Deus. Porque olha que interessante, se você continua lendo o versículo, diz assim, ó, mas livra-nos do maligno, do mal. Ou seja, ele pede, não me deixa cair em tentação, mas não só isso, me livra do mal. Ou seja, o que ele está falando aqui na oração? O que o Senhor está deixando claro que nós temos que fazer na nossa oração? Deixar claro que sozinho a gente não vence o mal. Não me deixe para um ambiente onde eu alimento o mal em mim, me livra deste mal. E agora, olha que interessante, porque se a gente racionaliza esse texto, porque na sequência que ele faz isso, ele fala o seguinte, ó, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Sabe onde o Espírito Santo me levou? Que a decisão de você apresentar esse clamor ao Senhor, a decisão de você se mostrar dependente, de vencer aquilo que há de mais pequeno em você, em cada um de nós, é somente quando o reino de Deus habita em nós, se manifesta em nós, quebra em nós essas cadeias, essas correntes. É quando Ele libera uma unção, um poder que foge à nossa mente, o nosso olhar, o nosso falar e o nosso agir. De dentro para fora algo começa a ser modificado. E aqui a gente está se rendendo ao reino, ao poder, dando toda a glória a Ele. Só que olha só, irmãos, esse momento tem total ligação com a introdução que a gente fez aqui, porque é muito simples a gente perceber quando isso é tão transparente em nós, quando isso é tão claro. Se você dentro do seu interior, você conversar com Deus, você vai conseguir orar sobre aquilo que você falha, aquilo que é recorrente em você, sobre a sua fraqueza, sim ou não? Sim. Não é muito mais fácil a gente falar assim, poxa, eu piso no tomate aqui, meu Deus, me ajuda. Só que sabe onde o Espírito Santo me levou? E é mais uma questão que eu vou trazer um testemunho pessoal e que eu nunca mais vou repetir. Porque depois de muito tempo, eu estou vendo uma série de coisas acontecendo de forma muito interessante na minha vida. Glória a Deus. De forma muito esperada e orada, sabe? De forma muito especial. Aí, irmãos, eu estava caminhando numa direção que eu, depois de muito orar, percebi que era de encontro à tentação. Eu comecei a cair na cilada de achar que aquilo ali era mérito meu. Eu comecei a cair na cilada de achar que eu merecia elogios por conta daquilo. Que eu merecia posições de destaque por conta daquilo. E quando eu me deparei neste lugar, o Senhor me fez lembrar disso daqui. Não me deixe cair em tentação. Aleluias! Livra-me do mal. Porque é só aqui, é só neste lugar, é só nessa postura, é só com o coração aquebrantado, é só quando a gente entende que não se trata de nós. É quando Cristo se manifesta, flui em nós, nos dando meios. E olha o entendimento que o Espírito Santo me deu. Quando o Senhor fala assim, ó, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe o entendimento que o Senhor me deu? Que o que nos cansa, o que nos sobrecarrega, é essa busca incessante de nós sermos o centro, de nós sermos alvo de nós buscarmos a nossa vaidade ser alimentada, de nós buscarmos sucesso, conquistas e realizações, para que a gente se sinta ao máximo, para que a gente fale, que da hora, eu sou zica mesmo, eu sou o monstrão, eu sou a menina, eu sou a mina, eu sou o cara. Irmãos, isso com o tempo vai trazendo um peso. Sabe por quê? Porque a gente condiciona a nossa realização a uma pressão de estar sempre nos primeiros lugares.
sempre em posições de honra, sempre das pessoas olhando para você e te citando. Irmãos, tome cuidado. Quando as pessoas começam a te citar muito, falar muito de você, até determinado patamar, isso é uma honra que Deus está te dando. Quando isso começa a ser demasiadamente apresentado, você pode ter certeza que é uma cilada do inimigo. Porque o inimigo, a palavra define o inimigo de diversas formas. Dentre elas, ele fala que ele fica como um leão bramando para quem possa tragar. E a gente talvez, mais uma vez, cria a imagem de que ele vai fazer assim, eu quero te... Não é. Ele fica ao derredor. Você já reparou como que um leão faz antes de atacar? A leoa, principalmente? Você viu isso aqui? Não, ela fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Você não vê nem os matinhos mexendo na savana assim, ó. Ela fica... E ela vai rodeando. De repente ela vai lá e... Então, esse rodear é exatamente essas artimanhas do mal, essa coisa que ele vai silenciosamente te cercando de propostas, te cercando dessa necessidade, porque vai lá de encontro ao Éden. Você se vestir da ideia de ser um ser superior como Deus. Digo de notoriedade, de destaque, de elogios, de pessoas batendo nas suas costas e falando, olha, Aleluia. Olha o que o Espírito Santo faz. Meu Deus do céu. Irmãos, essa palavra aqui, eu não só consegui preparar o texto, não consegui anotar nada. Só a primeira passagem. Tudo que está vindo aqui está sendo fresquinho do céu. Glória a Deus. Preste atenção. Obrigada, Jesus. A Bíblia conta de uma feiticeira que começa a abordar Paulo e fala assim, ó, esse é um homem de Deus. Esse é, olha. Qual que é a resposta de Paulo para essa mulher? Alguém lembra? Ele repreende. Fala, sai daqui, ô demônio. Sai o espírito de adivinhação. Ele repreende aquela mulher. Você entende que a manifestação de Cristo em nós está em a gente deixar que Ele receba a honra e glória? Porque Ele tem todo o poder, todo o reino, tudo vem dEle. Obrigada a Deus. Tudo é por Ele, para Ele, todas as coisas. Quando Ele fala, vinde a mim, Ele está deixando claro, ó, esquece um pouco de você. Para de olhar tanto para suas paixões, para suas vontades, para suas petições. Vinde a mim, tira tudo isso do seu interior. Muda a sua oração. Como é fresquinho do céu. Repete comigo assim, ó, fecha os seus olhos. Aleluia, Jesus. Fala assim, Senhor, me ensina a esquecer um pouquinho de mim. Me ensina a orar. Pedindo para que eu possa conhecê-lo. E para que o Senhor possa morar em mim. Fluir através de mim. E realizar em mim o teu propósito. Se manifesta em mim, Jesus. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Senhor? Quanto mais a gente fala que eu quero, que eu sinto, que eu penso, mais a gente vai carregando o nosso interior de nós mesmos. E não por acaso, Paulo deixa claro que a hora que ele entende que ele fez um bom trabalho, que ele encerrou a sua jornada, ele disse ali que não vivia mais ele, mas Cristo nele. E não por acaso Paulo é o maior missionário do Novo Testamento, sim ou não? Sim. Nós não estamos falando de missões, nós não estamos orando
O Espírito Santo me fazia entender, sabe por que se levantam tão poucos missionários nos tempos atuais? Sabe por que tão poucos são enviados, assumem esse chamado? Porque a gente não entendeu que se trata de Cristo em nós. Aleluias! Se trata daquele que mais uma vez fala, vinde a mim. Verdade, Jesus. Os religiosos daquela época ficavam falando da lei de Moisés, da lei de Moisés, da lei de Moisés, querendo apedrejar Cristo. O que ele fala? Eu sou a lei de Moisés. Eu conheço Moisés. Ele é o alfa e o ômega. Ele é a rocha eterna, a pedra angular. Ele é o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E ele se despojou ao ponto de se materializar para nos ensinar isso. Não fica buscando teses humanas. Hoje foi ontem, eu mandei pro Vitor um vídeo, porque é muito comum nesse meio evangélico, no meio cristão, da gente querer entender a fundo algumas coisas e criar uma série de teorias. Porque o Rodrigo Silva ministrou que os apóstolos tinham entre 15 e 20 anos, porque naquela época quem pagava tributo era só quem tinha pelo menos 20 anos ou que era casado. Aí vem outro pastor e fala assim, não, eu não concordo nisso, porque tinha sócio, porque ele deixou o barco com seus funcionários. Irmãos, a pergunta que eu faço é, do que adianta isso? Do que isso acrescenta na minha e na sua fé? Saber se os apóstolos tinham 13, 15, 20, 30 ou 50 anos? No que foge ao meu e o seu caráter? No que isso trabalha no nosso coração? E a gente fica fazendo podcasts, matérias, estudos, pesquisas, para buscar coisas que não nos tratam em nada. Glória a Deus, aleluia. Sendo que o Evangelho, sendo que para o ID, sendo que para missões, sendo para que o maior missionário que nós, enquanto cristãos, temos notícia, só conseguiu ir para tantos lugares, só conseguiu escrever tantas cartas, só conseguiu ser o apóstolo dos gentios, quando ele entendeu uma coisa. Quando ele saiu o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Quando lá no fim ele chega e fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Entende que a primeira colocação, ele está em primeiro plano? Glória a Deus. Entende? Ele está falando o quê? Não, o que eu quero, eu não faço. O que eu não... Ele está cheio do quê aqui? Do eu, do si. Ele quer, talvez, por uma vida inteira, sendo customizado, sendo condicionado a ser um grande religioso, um grande conhecedor da palavra, talvez motivados por essas mesmas necessidades de ser portador de grandes teorias, inovar, descobrir questões geográficas, histórias, sociais daquele tempo. Ei, presta atenção. Quer ser um servo de Deus? Quer ser uma mulher de Deus? Esquece um pouco de si. Para de falar um pouco de si. Para de buscar prazeres, porque é aí que as tentações aparecem. Verdade, Deus. É aí que as propostas se materializam. Não nos deixeis cair em tentação. Passa pelo entendimento que o reino é dele, que ele tem todo o poder. Se trata de irmos após ele. Aleluia. Eu creio. De aliviarmos nossos fardos, nossos complexos, nossas fraquezas diante dos pés dele.
A grande diferença daqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher pega em adultério era que todos se imbuíam da necessidade de julgar, de se dizer portador do crivo, do critério que aniquila ou não uma vida. Só que existe uma diferença. Eita, Jesus, obrigado, Espírito Santo. Enquanto aqueles homens pegavam ela com a ideia de trazer uma cilada para Jesus, jogando ela na frente dele e pedindo: o que nós temos que fazer com essa aqui? Preste atenção em mim, por mais lindo que seja meu filho, olhem para mim. Eu sei que vale muito mais a pena olhar para ele, mas preste atenção na palavra. Quando trazem aquela mulher e jogam para Jesus, julgá-la, o que você vai fazer? O que você diz aqui, ó Rabi, ó mestre? E o Senhor diz: quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. O que o Senhor está ensinando aqui? Aquelas pedras caindo no chão, era o Senhor ensinando todos aqueles homens a olhar para dentro de si e perceber que neles mesmos não há justiça, que neles mesmos não há pureza que ele esperava naquela mulher, que eles projetavam como um critério de juízo. Só que aquilo que eles fizeram, pensando que era para a vergonha daquela mulher, é o que o Senhor está nos convidando a viver essa noite. Porque ela foi jogada diante do Senhor. E ela estava na posição e na postura que ela só tinha aquele homem para determinar o que ia acontecer com ela. Ela não tinha outra alternativa. Ela não tinha outra pessoa a buscar. Ela estava aos pés de Jesus. E depois de, com sua sabedoria, com seu reino, todo o poder, toda a glória, toda a excelência, toda a magnitude da presença do Cordeiro, ele consegue salvá-la dos seus acusadores. Mas deixa uma proposta: vai e não peque mais. Só que entenda, o não pecar mais não depende de mim, de você. Porque a minha, a sua natureza é caída. Depende da gente olhar para essa oração e entender o que o Senhor está deixando aqui de tão poderoso para nós. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Aleluia. Se você prestou atenção aqui no que foi pregado no culto das mulheres no sábado, você que não pôde estar aqui, você perdeu, foi maravilhoso. A irmã Sol falou uma coisa muito linda. De toda a palavra dela, teve uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ela falou assim: o meu marido me disse que eu não era a mesma em casa do que eu era na igreja. Aquilo ali, a mulher tem a coragem de pegar um microfone, vir aqui pregar e se abrir dessa forma. Sabe o que está acontecendo ali? Ela está se desmanchando. Ela está se desconstruindo diante do altar. Ela está entendendo que por si só sai, já sabe, né? Mas quando a gente vai até Ele e clama: Pai, eu sei que por mim mesmo eu não consigo vencer as tentações. Por mim mesmo eu vou me envaidecer, por mim mesmo eu vou me achar no direito de julgar outros, decretar o que o outro é, o que o outro não é. Por mim mesmo eu vou querer alimentar os meus instintos mais podres. Por mim mesmo os meus olhos vão me trair. Por mim mesmo as minhas vontades vão me conduzir para um outro lugar. Por mim mesmo as minhas decisões serão confusas. Eu vou me perder dentro de mim mesmo. Por mim mesmo eu não vou falar sempre da forma que deveria falar. Por mim mesmo eu não vou me portar da forma com que eu deveria me portar. Por mim mesmo eu vou me perder em algum momento. Mas se a gente entender que para que o Senhor se manifeste em nós, nós precisamos
nos lançar e declarar: não deixa eu cair em tentação. Aleluia. Livra desse mal que ilude, esse leão que fica em silêncio me rodeando para me engolir. Porque não se trata de mim, o Senhor tem o reino, o Senhor tem todo o poder. O Senhor tem toda a glória, o Senhor governa toda a criação, o Senhor opera o querer e o efetuar, o Senhor é tudo. Só o Senhor é capaz de desatar os 7 selos, só o Senhor é capaz de abrir o livro da vida. E eu peço, deixa meu nome lá. Eu estou apresentando ao Senhor tudo de pequeno que há em mim. E eu sei que eu não mereço o seu amor e o seu cuidado. Por isso eu peço, se manifeste em cada um de nós, Senhor. E tudo aquilo de diferente que eu faço na minha casa, que eu faço no meu trabalho, por conta de eu alimentar quem sou eu e por agir por mim mesmo, muda-me. Aleluia. Que não seja mais eu, mas o Senhor em mim. O Senhor através de mim. Que as pessoas não percebam o meu nível de conhecimento, se sou bonito, se não sou, se sou magro ou gordo, se tenho dinheiro ou se não tenho. Mas as pessoas contemplem o Senhor se manifestando em nós. Que a fofoca, que a palavra impensada, que o rancor, a amargura, o ressentimento, que os pensamentos impuros cedam lugar para o teu Espírito Santo. Aleluia. Que o Senhor nos santifique. Que o Senhor nos molde, mas para que o Senhor seja percebido em nós. Para que o seu nome seja glorificado em nós. Glorifica o teu nome, Jesus. Glorifica o teu nome. Realiza o teu propósito. Se as minhas palavras são agressivas, se eu na minha particularidade eu sou sujo, me lava e me limpa, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Traz sabor às minhas palavras. Traz um novo perfume ao meu coração. Mas isso só é possível de se experimentar se o Senhor fluir, se manifestar em nós. Aí sim nós vamos poder ir para tribos, nações, entrar em prostíbulos, entrar em bares, em festa de carnaval e falar: eu vim aqui para falar de Jesus. Você pode não me conhecer, você pode não gostar de mim pela minha aparência, mas não olha para mim não. Deixa eu te falar daquele que pode mudar a sua história. Deixa eu falar de quem tem um propósito para a sua vida. Deixa eu apresentar aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que venceu a morte, aquele que deu vista a cegos, aquele que deu movimento a quem desde nascença não se movimentava. A quem os que o conheceu e caminhou com ele e presenciou a sua história e o seu testemunho, preferiu morrer a negar os seus ensinamentos. Você acha que isso se trata de nós? Se trata dele. Se trata daquele que é maravilhoso. Porque dele, por ele, para ele são todas
todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, Prepara a tua a igreja ele a para fazer a tua vontade, glória, para levar o teu amor. Eu creio. a ele a glória. Cura, Deus. Eu creio em teus mistérios. Aleluia. Uma última vez assim, ó. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, Obrigada, Deus. a ele a glória, pra sempre. Amém. Obrigada, Deus. Só as vozes da igreja vai declarar a ele a glória. Diga. Eu te amo tanto, Deus. Obrigado. Aleluia. Eu oro, Senhor, para que o Senhor se manifeste em nossas vidas. Em nome de Jesus. Para que naqueles momentos em que as tentações se manifestarem, que o leão nos cercar, que as nossas paixões carnais nos levarem para um outro lugar, nós tenhamos um coração voltado para o Senhor, para que nós oremos e falemos: Senhor, não nos deixe cair em tentação, Aleluia. nos livra de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aniquila o mal que nos cerca, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é santo e o Senhor não coabita com as intenções sujas. O Senhor não participa daquilo que é mundano, que é malicioso, que é impuro, porque o Senhor é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em Ti não há variação de caráter, em Ti há a plenitude da vida, em Ti há o amor, em Ti há a verdade. Obrigada, Deus. Então se manifesta naquilo que nós não entendemos. Muda, Senhor, nos dá um novo coração. Nos liberta para a glória do Teu nome, Jesus. Eu creio. Nós não desejamos o que o mundo quer que nós desejamos. Nós não queremos entregar a nossa vida por uma existência sem propósito. Uma existência voltada somente para conquistas que irão ficar nesta terra.
nos molda e nos liberta. Porque nós queremos honrá-lo e glorificá-lo. Creio, Deus. Obrigada, Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Glória a Deus. Vocês não deram nenhuma cotovelada santa essa noite, alguém deu? Aleluia, Jesus. Vamos dar uma cotoveladinha santa aí, por favor. Fala assim, ó. Deixa Deus se manifestar na sua vida. Deixa Cristo habitar no seu coração. Deixa Cristo ser o centro da sua trajetória. Eu creio. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele te ama tanto. Ele te ama tanto. Que Ele está te ensinando essa noite. Ele está te ensinando essa noite. Que na presença dEle, até a tristeza salta de alegria! Uau! Oh, meu Deus! Continua. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia, Deus. Ai, eu estou feliz demais, Deus é bom. Glória a Deus. Deus falou no seu coração como falou o meu? Amém. Acredito que sim. Amém. Eu quero apresentar quem está nos visitando para a igreja recebê-la com alegria, declarando bênção sobre a vida dela. Que é a nossa irmã Stephanie. Que bom você aqui. Você já esteve aqui conosco já, lembro de você. Aleluia. Deus está te abençoando, está falando do seu coração. Aleluia. Então nós vamos permitir que Ele flua em nós agora, porque nós vamos falar assim, ó. Como é que a igreja recebe a nossa irmã Stephanie? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus Deus. abençoe. Vai ser sempre um prazer tê-la conosco. Bom? Aleluia, Jesus. Hoje é terça e amanhã é... Uau. vocês sabem. Amanhã tem ensaio dos homens. E quinta? Dos homens são às 20 horas e das mulheres às 18. Ah, então, boa, porque libera as esposas mais cedo para os maridos. Eita, glória. Olha, irmão Zé. Olha a benção. Vamos ter nossas esposas mais cedo em casa. Ai, Dieguinho. Coisa linda, hein? Deus é fiel. Aleluia. E na sexta-feira? Aleluia. Eu estou indo na presença. E no sábado, culto com as crianças, 18 horas, não é isso, Lulu? Aleluia. 18 horas, culto com as crianças. E no domingo, culto da família, às 18 horas também. Glória a Em nome Deus. de Jesus. Se a nossa querida Stephanie quiser, vai ser muito bem-vinda. Tá bom? Aleluia, Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar, tudo isso, qualquer coisa? Qualquer coisa. Então, Deus abençoe e agradeço pela oportunidade. Já vou estar encerrando. Enquanto o pastor Wellington pregava, eu fiquei lembrando de tudo que foi falado na terça-feira. Né? E nós fomos ensinados que para fazer o ID não precisa de estar fora do país, né? Que nós fazemos a obra no trabalho, que nós evangelizamos na rua, que nós evangelizamos, enfim, várias formas foi ensinado aqui. E hoje, olha que coisa tremenda. Olha como foi fechado o último dia, sem uma libertação, sem uma preparação. Não tem como nós fazer o ID. Porque fazer o ID é estreito. Porque se nós temos temor, até para a gente falar no trabalho é estreito. É mentira? Até para falar do amor de Deus na escola
escola é fácil? E o Senhor me lembrou de algo. Gente, é rapidinho. Cita aí. Eu sei que o pastor Wellington gosta de terminar cedo, mas o que Deus manda falar, eu falo. Eu vivi uma época que o Senhor me levou em Canguara, Jardim Canguara. Quem já ouviu falar? A minha tia morava ali. Essa que eu contei do testemunho da boneca respirar, de coisas fortes. E nesse, foi Pai, Filho e Espírito Santo. Foi 3 dias de limpeza, de libertação naquela casa. Deus colocou na casa da minha tia um rapaz de 2 meses de convertido. Olha como Deus está falando e olha como Ele me lembrou pela misericórdia algo tremendo que nós temos que ficar atento. Então, ali estava eu, a Ana, minha prima, o Fabinho, o Fabiano, a minha tia Gilma e esse rapaz tinha 2 meses que aceitou Jesus. Ele chegou a vir aqui no começo da conversão dele. Foi um negócio tão estreito que Deus ia me mostrando tudo que a minha tia ganhou oferecido. Ela tinha uma patroa que era da Umbanda. E ela mexia com feitiçaria também. E ela dava boneca para minha prima, ela dava roupa, ela dava muitas coisas. E o Senhor foi me mostrando tudo que tinha que ser tirado daquela casa. Deu vários sacos. E nisso, era muita busca, foi 3 dias de pão e água. Esse rapaz foi batizado com o Espírito Santo. Com 2 meses. E ali, o Daniel, o nome dele. E ali foi aquele mover. A minha prima estava afastada, vai ver o que Deus faz. Ela teve que voltar para aquela, ela teve que estar naquela casa para ver toda a obra de Satanás, para ela se render. Também se não se rendesse. E aí, ele começou a ensacar aquelas coisas para a gente queimar, que estava tudo maldizente, maldito. E ele foi levando para o quintal. Olha aí. Sabe aonde que o diabo entrou? No cachorro. A pata do cachorro começou a inchar. O próprio demônio pegou aquele cachorro. E o Espírito Santo de Deus falava assim: tem algo errado na vida deste rapaz. E nós ali fazendo a missão. E nós ali pelejando para a libertação. Tem algo errado neste rapaz. Eu falei: Daniel, o que tem de errado? O Espírito Santo de Deus está falando comigo. Ele: não, eu não fumo mais, eu não bebo mais. Aí o Senhor falou: pega a carteira dele. Olha só. Quando eu peguei a carteira dele, tinha camisinhas dentro da carteira. Vocês estão entendendo que para fazer as coisas para Deus, de qualquer jeito, o Senhor não aprova. Ele não aprova de jeito nenhum. Por quê? Porque nós estamos clamando para uma libertação. Nós estamos clamando para uma cura. Nós estamos clamando para salvação. E como que nós pode ir, pegar o evangelho a toda criatura, se nós não estamos libertos? Porque Deus, Ele vê tudo. Nada passa despercebido. Vocês entenderam? Então vamos se colocar de pé e agradecer a Deus por o término desta campanha, por até aqui o Senhor nos ajudar. Gente, a vida espiritual não é para qualquer um. A vida espiritual é séria. E às vezes, quando nós citamos algum nome de um parentesco, da família, do irmão, da tia, da mãe, a gente é ignorado. Mas a Bíblia diz que quando nós conhecemos e se afastamos, quantas vezes mais demônio? 7.
7 vezes mais. Então ali nós temos que estar ligado. Ali nós temos que estar mais atento, porque o inimigo ele não brinca. Amém? Amém. Oremos. Pai, é com muita alegria, Senhor amado, em nossos corações, que nós te rendemos graças. Obrigada, Pai, por este culto. Obrigado, Pai, por nos orientar, que nós temos que ter uma preparação para fazer, Pai amado, missões. Nos ajuda, Pai, e nos prepara. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Com as mãos para o alto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. E agindo Deus, quem impedirá? Está terminado em nome de Jesus.